Estimadas e estimados conciliares, saúdo a todas e todos com uma palavra do apóstolo Paulo de sua carta aos Romanos no capítulo 15. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nesses tempos difíceis, somos convidados pelo apóstolo Paulo a sermos ricos em esperança e a experimentar alegria e paz a partir das promessas de Deus. Esta também é a intenção do tema do 32º Concílio da ESLB, Viver o Batismo, Fortalecer a Esperança. Toda a ESLB é convidada a se achegar ao Deus da esperança e a receber dele ânimo e inspiração para o futuro. Ao longo da Bíblia, Deus recebe vários nomes que descrevem seus atributos. Ele é chamado de Altíssimo, Eterno, Todo-Poderoso, Santo, Senhor, Pai, Salvador, Amor, entre outros. Aqui Paulo o denomina Deus da esperança. Mas, como o Deus que é Deus de eternidade a eternidade, a quem pertencem passado, futuro, presente, pode ser o Deus da esperança? Esperança não é algo típico para seres que anseiam por um futuro, que esperam por dias melhores, que não sabem o que os próximos meses e anos trarão e que aguardam e esperam melhorias. Enfim, esperam ter um futuro. Para podermos fortalecer a nossa esperança, é preciso entender por que nosso Deus é o Deus da esperança. É preciso compreender como Ele age, como Ele gera esperança e assim possibilita o futuro. Nosso Deus se solidariza com os seres humanos e com as suas esperanças de futuro. Ele se envolve na história, nas nossas histórias, na história de nossa igreja, apesar de ser o eterno. O eterno não é o distante, nem o indiferente, nem o inacessível. Pelo contrário, o Deus da esperança acompanha o seu povo, vai adiante dele e vem ao seu encontro. Por isso ele é descrito como aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Ontem à noite, no culto de abertura do concílio, pastor Odair e pastor Mauro nos lembraram da história da salvação e da história de nossa igreja, construída sobre o chão firme da palavra de Deus. Traçaram uma linha contínua da presença e da fidelidade de Deus na história do seu povo, desde as origens até este momento em que nos reunimos em concílio. Hoje, quero destacar alguns destes momentos em que Deus se envolveu de uma forma muito especial com seu povo, fortalecendo a esperança e abrindo o caminho para o futuro. Quando Deus se envolve e intervém, a história humana se torna história da salvação. Isto podemos observar na história de Abraão e Sara, um casal idoso e sem filhos, que pensava em viver a aposentadoria no convívio de seus parentes e amigos. E então, Deus se intromete na rotina deles. Faz a eles a proposta de uma nova vida, numa terra que Ele ainda iria mostrar. E lhes dá uma promessa de tirar o fôlego, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Nada mal para um casal de idosos sem filhos. Mas
Era preciso desapegar, deixar o conhecido para trás e iniciar uma nova e longa caminhada rumo a uma terra que Deus ainda iria mostrar, rumo a um novo futuro. Não se deixaram intimidar pela idade, pelas condições físicas, pelas probabilidades ou pelas tendências. Resolvem confiar em Deus e no cumprimento de suas promessas. A esperança de que Ele as cumprirá em breve dá força para caminhar. Quando séculos depois, Deus intervém na história dos descendentes de Sara e Abraão, então escravizados no Egito, novamente a história torna-se história da salvação. Deus vê o sofrimento, ouve o clamor de seu povo e decide libertá-los. Aqui também era necessário confiar na promessa divina de uma nova vida em liberdade numa terra boa e ampla, onde mana leite e mel. A saída do Egito foi cercada de perigos e ameaças. Por isso, Deus foi na frente deles, naquele deserto desconhecido, através de uma coluna de nuvens para os guiar de dia e através de uma coluna de fogo para os iluminar durante a noite. E quando o exército do faraó se aproximou e tudo parecia perdido, Deus criou um caminho onde não havia caminho e os fez atravessar seguros em meio ao mar. Longos anos de caminhada no deserto se seguiram. O caminho que levaria apenas alguns meses até a terra prometida levou 40 anos. E o motivo do atraso é claro. Muitas vezes, a força da esperança foi corroída pelo desespero e pela desconfiança. Será que Deus realmente cumpre suas promessas? Com este povo desconfiado e insatisfeito, Deus faz uma aliança. Ele assume um compromisso unilateral de fidelidade. Morarei no meio de vocês. Nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. São frases extremamente fortes, com as quais Deus promete estar presente na vida do povo, com a sua bênção e com a sua proteção. A fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas é a garantia, o penhor para a fé e para a esperança. Enquanto Israel ainda era um povo nômade, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Essa arca era móvel e era levada junto em todas as situações. Quando o povo tornou-se sedentário, Davi encarregou Salomão do planejamento e da construção do templo para abrigar a arca e ser um lugar do encontro de Deus com os seres humanos. Um tremendo desafio. Mãos humanas constroem um espaço para o encontro com Deus. Salomão sabia que Deus é livre e soberano, que Ele não se restringe ao espaço do templo para se relacionar com as pessoas. Por isso ele mesmo relativiza a sua construção e diz: eis que os céus e até o céu dos céus não podem te conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Quando o templo foi destruído e o povo exilado na Babilônia, eles descobriram que Deus também os encontra em sua palavra.
Nela, Deus reafirma a sua fidelidade. E Ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus realiza o que ela diz. As promessas que ela contém renovam sempre de novo a esperança do povo. Voltaremos para Jerusalém. E enquanto aguardam o dia do retorno, contribuem para o bem-estar e para com a paz da cidade estrangeira e oram por ela. A esperança transforma o mal em bem e assim prepara o futuro. O Deus da esperança, no entanto, queria estar ainda mais próximo de suas criaturas. Ele vem a este mundo em Jesus Cristo. O Evangelho de João relata com grande admiração: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nas palavras e nos gestos de Jesus, o reino de Deus torna-se visível, experimentável, real na vida das pessoas. Elas percebem que o amor de Deus toca e transforma as suas vidas. A morte de Jesus na cruz é a expressão mais profunda e radical da solidariedade de Deus com as suas criaturas. Ele mesmo morre por nós, morre a nossa morte. E a ressurreição de Jesus é a vitória sobre a morte, mas também a promessa de que Deus irá recriar todas as coisas num novo céu e numa nova terra. Através da fé, já participamos desta nova vida que está sendo criada por Deus desde a ressurreição de Jesus. Ingressamos nessa nova vida através do batismo, quando somos mergulhados na morte e na ressurreição de Cristo. E assim, renascemos para uma viva esperança. Viver o batismo, portanto, é viver a esperança no horizonte do futuro de Deus. Quando o Cristo ressurreto retornou à direita de Deus, não deixou sua comunidade órfã. O Deus da esperança continua presente entre seus filhos e filhas através do seu Espírito. Ele move a igreja, possibilita a comunicação do Evangelho de Cristo no mundo, de sorte que pessoas possam crer e confiar nas promessas de Deus. Ele reúne estas pessoas numa nova comunhão, presenteia dons e capacidades, dá sensibilidade para as dores deste mundo e energia para servir. No Novo Testamento não encontramos uma definição exata do que é a igreja. Mas há uma palavra de Jesus que nos auxilia a compreender bem o que ele tinha em mente. Ele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando olhamos para esta comunidade de Jesus, essa comunidade que ele descreve, vemos pessoas reunidas. Nos aproximamos um pouco mais e percebemos que não fazem suas atividades em seu próprio nome, mas em nome de Jesus. E assim celebram culto, compartilham sua palavra, oram, cantam, celebram os sacramentos. É isto que conseguimos ver, é o que é visível. Mas então Jesus promete algo que olhos humanos não enxergam. Apenas os olhos da fé conseguem ver.
que Ele está presente neste encontro e que por isso pessoas recebem consolo, motivação, perdão, cura, fé, esperança, transformação. E se tornam pessoas livres para agir com amor. A primeira parte, a visível, é possível planejar e organizar. Depende do nosso trabalho e do nosso esforço. A segunda parte, a invisível, é presente e dom divino. É preciso pedir para que se realize entre nós e aguardar com esperança. Igreja visível e igreja invisível. Dimensões inseparáveis da igreja. Soa bem luterano, não é? Vejam que, ao natural, passamos a falar de nós e de nossa igreja, de nossa confessionalidade. Essa palavra de Jesus lembra de um desafio lançado pelo pastor Ernesto Schlieper logo após o término da Segunda Guerra Mundial. As comunidades da futura ISLB ainda não tinham se recuperado da crise gerada pelas restrições impostas à vida comunitária ao longo da guerra. Havia grande preocupação com o futuro da igreja. Muitas lideranças estavam pessimistas e resignadas. E então Schlieper faz a pergunta fundamental: confiamos que a palavra de Deus tem poder para se fazer ouvir e formar comunidades vivas entre nós? Se confiamos, então nossa preocupação deverá ser que a palavra seja pregada. O efeito da mesma não está em nossas mãos. Cumpre deixarmos de lado todo o ativismo e refletir sobre meios e caminhos que proporcionem amplo espaço à pregação de Jesus Cristo. Com essas palavras, Schlieper fortalece a esperança das comunidades, dirigindo o foco para a palavra que promete que o Cristo vivo está presente quando elas se reúnem em seu nome. Cremos nisto? Pergunta Schlieper. É bem interessante. Ele não espera nada do ativismo cego, da adição de atividade sobre atividade. Ao contrário. Inspirada pela promessa da presença do ressuscitado, a igreja deve refletir e planejar meios e caminhos para que a comunicação do Evangelho ocorra em um âmbito muito maior do que tinha sido até então. Comunidades com uma nova vitalidade serão a consequência. A visão de Schlieper, o primeiro pastor presidente da ISLB, inspirou especialmente o terceiro artigo da Constituição da Igreja, onde diz: a tarefa essencial da ISLB é comunicar o Evangelho em palavra e ação a toda a sociedade brasileira. Hoje, vivemos uma crise parecida com aquela de 75 anos atrás. As restrições sanitárias impostas pela pandemia paralisaram as atividades presenciais da vida comunitária. Uma experiência dura para quem está acostumado a nutrir sua fé nos cultos, nos encontros, enfim, na comunhão dos irmãos e irmãs na fé. A pandemia também afetou financeiramente todas as instâncias da igreja. Só através de uma boa gestão dos recursos tem sido possível manter a sustentabilidade. Mas, como a sabedoria chinesa ensina, crises também oferecem oportunidades. E estas foram amplamente utilizadas em nossa igreja.
O tempo de pandemia acelerou a utilização das mídias sociais. O desenvolvimento, que teria levado anos, aconteceu em poucos meses. Experimentamos um verdadeiro boom de inovações. Durante décadas, carregamos um complexo de inferioridade quando os assuntos eram comunicação e mídia. Hoje podemos dizer, sim, nós podemos. Somos uma igreja criativa que encontrou meios e caminhos digitais para comunicar o Evangelho a um grande número de pessoas em nosso país. As estatísticas de participações e de visualizações do que oferecemos são animadoras. A pandemia também sensibilizou para temas importantes, como a solidão e o desamparo, e levou a belas iniciativas analógicas, como, por exemplo, o projeto de nossa juventude evangélica de apoio a pessoas idosas em isolamento social. Temas que recebiam pouca importância, como a morte e o luto, passaram a ser prioritários e deverão nos ocupar também após a pandemia, pois trazem esperança e consolo a toda a sociedade. Entre mentes, há interessantes reflexões sobre que igreja seremos após a pandemia. Há consenso que daqui para frente seremos igreja híbrida, que irá conjugar ofertas analógicas presenciais e ofertas digitais virtuais. A igreja híbrida que está surgindo irá precisar de equilíbrio e planejamento para não cair na armadilha do ativismo. A pandemia nos obrigou a uma parada que pode ser salutar. É tempo de perguntar a respeito dos propósitos de Deus para com a ISLB. Os documentos e metas desenvolvidos pela ISLB nos últimos anos nos ajudam a trilhar um caminho bom e seguro. Devem ser estudados à luz da nova realidade e transformados em boa prática. Para finalizar esta palestra, gostaria de compartilhar algumas possibilidades práticas que decorrem da reflexão que acabamos de fazer. Quando o povo de Deus passou por tempos difíceis, sempre encontrou consolo e esperança na certeza de que Deus cumpre fielmente suas promessas. Uma das promessas mais importantes e essenciais que Deus fez ao seu povo, mencionamos há pouco, que a sua palavra realiza o que ela diz. Através dela, Deus mesmo fala conosco, toca a nossa vida, nos transforma. Através dela, Cristo e seu poder estão presentes entre nós. Por isso, fé e comunidade se tornam possíveis. É um tesouro incomparável que nos foi confiado. Num tempo de grandes e rápidas transformações, precisamos da criatividade do Espírito Santo para continuar a comunicar esta palavra ao mundo de maneira eficaz. O tempo da pandemia mostrou que somos capazes de inovar e utilizar novos formatos, congruentes com a sociedade atual. É uma experiência que pode nos levar a uma pergunta estratégica importante. Que formatos nos ajudam hoje a comunicar o Evangelho a um maior número de pessoas de forma plausível e relevante? Plausibilidade e relevância. Palavras-chave para o nosso trabalho daqui para frente. Plausível é o que faz sentido para mim.
e que corresponde ao meu estilo de vida. Relevante é o que me faz bem e me ajuda a viver melhor. Na criação de novos formatos, deveremos levar em conta que hoje a maioria das pessoas decidem entre opções religiosas movidas justamente por estes critérios. Observamos também que o Deus da esperança deseja se envolver com seu povo, quer estar no meio dele, habitar com ele, participar de sua vida. Nossas comunidades devem ser espaços onde o encontro com Deus se torna possível. Na hospitalidade da comunidade, pessoas experimentam a hospitalidade de Deus. O potencial missionário da hospitalidade de nossa vida comunitária será um fator decisivo para o nosso futuro. Novamente, uma pergunta estratégica deve ser feita. Que formas e estruturas de nossa vida comunitária poderiam proporcionar maior acolhida e maior hospitalidade também a pessoas novas e diferentes? A paróquia é a forma preponderante na estruturação de nossa vida eclesiástica. É a melhor forma para a maioria de nós. E continuará a sê-la por muito tempo. Mas será necessário refletir sobre formas inovadoras, formas complementares para reunir pessoas em torno do Evangelho. Queremos oferecer a nossa comunhão a um número maior de pessoas do que tem sido até agora. Somos igreja para o mundo? Ou como dizia Bonhoeffer, somos igreja para os outros e não para nós mesmos. Então, precisamos nos conceder tempo para experimentos, para ensaios, para projetos pilotos de novas formas de ser igreja. O novo que surgir não será concorrente do histórico e do tradicional. Serão formas complementares que se inspiram mutuamente. Tenho certeza que um bom caminho surgirá nesta caminhada. Novas formas, novos formatos, novos jeitos. Só serão possíveis com o amplo envolvimento do sacerdócio geral. Lutero desejava que a vida da igreja fosse organizada a partir do mútuo sacerdócio cristão. Sua visão é de uma igreja viva e dinâmica. Nenhuma outra tradição confessional tem uma visão de igreja como essa. Para nós, faz parte da vivência do batismo. Recebemos ordenação ao sacerdócio comum quando somos batizados em nome do triuno Deus. Viver o batismo é viver o sacerdócio. Por isso também, o sacerdócio geral ocupa lugar de destaque na pauta de prioridades da ISLB. O programa de formação para o sacerdócio geral a ser implementado nos próximos anos é exemplo disso. Dependemos do sacerdócio geral para sermos igreja viva e missionária. Mas avanços na comunidade local também se fazem necessários. Muitas vezes nos restringimos a convidar pessoas a se engajarem quando precisamos preencher cargos ou delegar tarefas. A vivência do sacerdócio geral, no entanto, também pode ser vinculada à realização e ao crescimento pessoal. Uma comunidade onde pessoas podem descobrir, capacitar e exercitar os seus dons é uma comunidade atraente. Então, é preciso pensar não apenas a partir das necessidades da comunidade,
mas também a partir dos interesses das pessoas. Isto me parece ser uma perspectiva importante. Na visão de Lutero, o sacerdócio geral também está voltado ao engajamento na sociedade. A partir da fé e com o apoio da comunidade, pessoas devem ser animadas ao voluntariado em movimentos e iniciativas por uma vida digna na sociedade. É uma bela forma de viver o batismo e o sacerdócio cristão. A comunidade da ISLB, portanto, também adquire relevância quando se envolve com as demandas de sua vizinhança, de seu bairro e de sua cidade. Temos a tendência de esperar que as pessoas venham à comunidade participar de nossas programações. A contrapartida deveria ser a nossa participação nas iniciativas que promovem o bem comum naquele meio social em que fizemos parte. Agindo desta forma, acompanhamos o Deus da esperança no seu envolvimento com o mundo. E assim nos tornamos instrumentos úteis de sua missão. Estas são algumas das possibilidades práticas que eu queria compartilhar com vocês. Serão importantes na construção do futuro de nossa igreja. Penso que nos levam para mais perto do sonho de sermos uma igreja atrativa, inclusiva e missionária. Portanto, olhamos para o futuro com grande esperança e com grande confiança. Pois é certo que o Deus da esperança, que acompanhou e se envolveu com o seu povo ao longo da história, também está conosco hoje. Já está indo à nossa frente, abrindo caminhos que ainda não percebemos claramente. É certo que deseja estar presente em nossa igreja. Quer que nossas comunidades sejam espaços nos quais as mais diversas pessoas se encontrem com o seu poder transformador. Enfim, Ele quer que sejamos seus instrumentos para abençoar o mundo. Saber disto fortalece a esperança e anima para o trabalho no seu reino. Fazemos parte do futuro de Deus. Grato pela atenção de vocês.